Olá, hoje irei apresentar para vocês o meu portfólio sobre cultura surda e Libras. Trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Desde a antiguidade, a humanidade relutou em aceitar diferenças existentes entre os indivíduos. Na Grécia Antiga, por exemplo, acreditavam que sem a fala não havia linguagem e nem conhecimento. A educação de surdos iniciou por volta do século XVI, na Espanha, com Pedro Ponce de León, considerado o primeiro professor de surdos. No entanto, o nome que se destacou no desenvolvimento da língua para surdos foi o professor francês Charles Michel de Lippi, considerado o pai dos surdos, por ter sido o primeiro a criar um alfabeto de sinais para alfabetizar surdos na segunda metade do século XVIII. Lippi criou o primeiro Instituto Nacional de Surdos na cidade de Paris em 1755. Trajetória histórica, a linguagem brasileira de sinais, Libras. No Brasil, a primeira escola de surdos iniciou sua atividade em 1º de janeiro de 1856, com a colaboração do professor de surdos francês Ernest Rut e com o apoio de Dom Pedro II. Rut começou a ensinar os surdos no Brasil utilizando a língua de sinais francesa, mas sem desconsiderar os sinais que eram utilizados de forma informal pelos surdos do nosso país. Assim surgiu Libras, que era ensinada no Instituto e transmitida pelos alunos em suas cidades. Fundada em 26 de setembro de 1857 e localizada no Rio de Janeiro, a primeira escola de surdos brasileira chamava-se Colégio Nacional para Surdos Mudos. Naquela época, somente pessoas do sexo masculino podiam frequentá-la. Hoje recebe o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos. Cultura surda. A cultura surda é um conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda. É uma certa identidade para a comunidade. O que faz parte da cultura surda são algumas generalizações, como o uso da Libras, sensibilidade visual e as vibrações, visão aguçada e uso de tecnologias como campainha de luz, por exemplo. Dentro da cultura surda, a literatura, poesia, teatro, história e outros componentes que valorizam a linguagem de sinais e o modo de vida de pessoas surdas. Essas produções culturais e artísticas mostram a inclusão e a legitimidade dessa identidade. A cultura surda no Brasil. No Brasil, a Libras foi considerada língua em 2002 e só se tornou obrigatória em janeiro de 2016 pela Lei Brasileira da Inclusão, que promoveu mudanças em várias áreas, como na educação, na saúde, no trabalho, na cultura, moradia e etc., que facilitam a introdução de pessoas surdas em nossa sociedade. Essa identidade da comunidade surda abrange a língua, as ideias, os costumes e os hábitos do povo surdo. Dessa forma, a comunidade surda no Brasil não é só de sujeitos surdos, mas também de sujeitos ouvintes, sendo eles familiares, professores, amigos, entre outros. Os ouvintes e a Libras. A comunidade surda, de fato, não é composta somente por sujeitos surdos. Há também sujeitos ouvintes que praticam e compartilham os mesmos interesses em comum. A comunicação através da Libras possibilita uma melhor comunicação entre surdos e ouvintes. Sendo assim, há uma necessidade de ações e inclusão e responsabilidade social em nossa sociedade. Essas ações podem ser desde o incentivo ao aprendizado de Libras, campanhas com programas e causas sociais e o estímulo de produção entre surdos e ouvintes. Capacitação de ouvintes em Libras. O acesso à educação por pessoa surda é um direito assegurado por lei. Aliás, nunca se falou tanto em inclusão como nos dias de hoje. Em meio a esse cenário,
Aumenta cada vez mais a demanda por professores capacitados em Libras, capacitados tanto para atuar na educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, quanto para atuar sendo intérprete, tradutor em diversas áreas, como na saúde, assistência social, jurídica e etc. Praticando Libras. Essa sou eu, fazendo o meu nome em Libras. Experiências locais bem-sucedidas com Libras. Eu fiz sobre o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos de Pessoa com Deficiência e Educação, realizou o curso EAD de Libras para mais de 4.000 profissionais da rede de ensino estadual e municipal. O curso, que aconteceu por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, visou ampliar as possibilidades da comunicação e interação entre professores e alunos com deficiência auditiva, além de capacitar esses profissionais, diminuindo as barreiras comunicacionais. Abaixo está um relato de um professor que concluiu a certificação do curso. O professor Roberto Canossa, 54 anos, lecionava matemática para alunos do ensino médio e concluiu o certificado do curso. Para ele, as aulas foram muito importantes para o seu crescimento profissional e inclusão. Foi além das expectativas. O professor conseguiu nos fazer pensar em Libras. Além disso, adentramos a cultura dos surdos e isso foi enriquecedor e muito importante para a compreensão da língua, declarou. Aqui está o link para mais informações sobre esse acontecimento. E por último, Libras e cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo? Em nosso polo, seria de grande satisfação que professores ou instrutores capacitados em Libras estivessem sempre à disposição para acompanhar alunos surdos. Poderiam também disponibilizar livrinhos que ensinassem alguns termos, palavras e expressões da Libras, para que todos possam ter acesso a essa língua e se interessassem em aprendê-la cada vez mais. E essa foi a minha apresentação. Obrigada.